Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, continuando a nossa leitura da Bíblia, nosso dia 38. Jó, a partir do capítulo 34. Respondeu mais Eliú, dizendo: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito escolhamos para nós e comecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que o homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita o homem comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque segundo a obra do homem ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, e quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura o que odiasse, o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não fez acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das mesmas mãos. Eles num momento morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos serão tomados, não por mão humana. Porque os seus olhos estão sobre o caminho de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite o transtorna e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são, à vista dos espectadores. Portanto, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem não estará, então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja isto para com um povo, seja para com um só homem, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu, escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Pai meu desejo é que Jó seja provado até o fim pelas suas respostas a homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Capítulo 35. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissestes: de que te serviria? Que proveito teria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuará contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justos, que lhe darás, ou que receba ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa das muitas opressões dos homens, clamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite,
que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a boca e sem conhecimento multiplica palavras. Capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber as obras deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarás dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém estender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e a ordena não brilhar, interpondo a nuvem. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também o gado, acerca do temporal que sobe. Capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto ruge uma voz, ele troveja como a voz majestosa, e ele não as detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra, e as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e espalha as nuvens com a sua luz.
Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo da terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as suas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestimenta e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse até aqui virás e não mais adiante, e aqui separará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrasse a alvo o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o solo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvia a luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entrasses tu até as origens do mar, ou passeasse no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou visse as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Fazemos saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então era nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Ou onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo e quem gerou a geada do céu? Como debaixo da pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela, ou poderás tu ajuntar as delícias dos 7 estrelos, ou soltar os cordéis do óleo? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria, ou os olhos dos céus que os esvaziará, quando se funde o pó não amassa e se apegam aos torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões,
quando se agacham nos covis e estão à espreita das covas? Quem prepara os corvos, o seu alimento, para os seus filhotes, gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Glória a Deus. Então continuaremos, né, a partir do capítulo 39 amanhã. Aqui nós vemos, né, os conselhos de um dos amigos de Jó, Eliú, e vimos aqui quando Deus começa a falar com Jó. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos e até amanhã.